Muito bem, irmãos. Como dissemos algumas vezes, pastor Isidro está fora alguns dias e sobrou eu para vocês mais um pouquinho, então vocês me aguentem um tempinho aí até a volta dele. Que Deus nos ajude e ajude vocês a me aguentarem, né? Por enquanto. Então, eu quero, antes de nós começarmos, estamos recebendo hoje a Camila e o Ricardo aqui na igreja, certo? Dê um tchauzinho para a galera aí, sem nem um pouquinho de vergonha, né? Dá uma vergonha nessa hora, né? Mas bem-vindos, viu, aqui à igreja. E a Val também, onde está a Val? Bem-vinda, Val. Muito bom receber você, viu? E a mamãe da Eliane também, né? Muito bem, seja bem-vinda, viu, querida, no nosso meio. Os irmãos devem conhecê-la, mas foi a primeira vez que eu vi, então, bem-vinda, viu, mais uma vez. Muito bem, minha gente, abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Mateus, por favor. E eu quero ter um momento hoje aqui com vocês, mais de um devocional mesmo para nós, tá? Para nós refletirmos a respeito de algumas coisas que o Senhor espera de nós. E hoje, como eu não costumo fazer, muitas vezes vocês já devem ter percebido, nós leremos apenas um versículo juntos, tá? Mateus no capítulo 5, no verso 13, e os nossos queridos meninos ali da mídia, eles sempre costumam colocar para nós o texto, mas eu quero incentivar profundamente você a que abra a sua Bíblia aí, à medida que você puder, folheie a sua Bíblia, ou então passe o dedo, né, por ela, para que você leia com a gente aí, tá bom? Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, diz para nós a palavra do Senhor: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Pai, pela sua palavra, obrigado pela sua direção para nós, e que neste breve devocional juntos, Pai, o Senhor possa apontar para nós, apontar no nosso coração aquilo que o Senhor espera que mudemos nas nossas vidas, Pai. O Senhor é quem sonda o nosso coração, o Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor conhece aquilo que vamos falar antes mesmo de falarmos de fato, Pai. Então, aponta, Senhor, para o nosso coração aquilo que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa parte da nossa Bíblia, no Evangelho de Mateus, aqui a partir do capítulo 5 até o final do capítulo 7, temos uma seção que nós chamamos de o Sermão do Monte. E esse Sermão do Monte, ele tem esse nome porque literalmente Jesus pregou um sermão e esse sermão foi pregado em cima de um monte. Simplesmente por conta disso é o Sermão do Monte. Mas esse pequeno trecho para nós, ele se torna especial porque é o próprio Jesus dizendo de maneira clara aquilo que ele espera dos seus discípulos, aquilo que ele espera dos seus seguidores. Muitas vezes seria bem mais fácil se a gente pudesse ter um tipo de saque, né, de serviço de atendimento ao cliente direto com o céu, só que não seria do cliente, né? Seria do servo, digamos assim, seria o SaaS, para a gente ligar lá para o céu, um anjo lá, atendesse a gente pedisse: olha, pergunta aí para Deus, por favor, o que é que eu devo fazer nessa situação que eu estou vivendo hoje? E aí o anjo faria a consulta e mandaria para a gente o protocolo e pronto, tá fácil a gente saber o que precisa fazer, né? Que na maioria das vezes a gente se encontra em cada situação que parece que não vem à nossa mente o que é que a gente precisa fazer de fato. Mas em algumas dessas perguntas que vêm à nossa mente, alguns dos dilemas que aparecem na nossa vida, o próprio Jesus respondeu para a gente aqui nesse sermão a partir dos princípios, dos ensinos e daquilo que claramente ele espera que a gente faça como seguidor dele. E a gente precisa entender que para Jesus não existe meio que um discípulo 007.
Sabe, um que está ali, mas está disfarçado, que ele participa mais ou menos, né? Não é toda aquela coisa. Para Jesus, ser discípulo dele envolve nós termos ações, nós termos um posicionamento, nós agirmos de fato como discípulos de Jesus. Então, ou você é, ou você não é. Caso você escolha não ser, tudo bem, mas não queira ser aquele famoso crente que os antigos diziam, né, que é o crente Raimundo. É um pé na igreja e um pé no mundo, né? Aquele crente no domingo e durante o culto, acabou o culto, beleza, é a minha vida, as minhas regras e acabou. A ideia que a Bíblia traz para a gente, que Jesus trata aqui, é que nós precisamos ser, como discípulos dele, viver intencionalmente aquilo que ele quer que a gente viva. Então não é o que eu escolho, não são as minhas regras, nem mesmo são os meus princípios para a minha vida, mas pelo contrário, é aquilo que o Senhor tem para nós. São as regras que Deus coloca para que a gente viva. São os princípios que Ele estabelece para que a gente tenha em prática, para vivermos e sermos identificados como discípulos de Jesus de fato. Por isso a gente precisa sempre e de maneira intencional, e grave essa palavra por favor, de maneira intencional eu quero dizer que nós façamos um esforço, que a gente coloque energia em conhecer a palavra de Deus e aquilo que Ele espera para nós. Então, ou nós somos discípulos e vivemos como sendo, ou nós não somos e aí sim vivemos como não sendo. E John Piper, um autor americano que eu particularmente gosto muito, ele tem uma frase que nos chama a atenção nesse momento. Ele diz que quando tentamos minimizar essa diferença entre a igreja e o mundo, como chamamos, nós não servimos nem a Deus, nem a nós mesmos e nem mesmo ao mundo em que a gente vive. Ou seja, quando a gente tenta viver uma vida de sou, mas não sou, estou, mas não tanto, a gente no fim das contas não consegue servir para muita coisa, nem para nós mesmos, porque nós vamos ficar podando a nossa vontade, aquilo que a gente faz, até onde a gente vai, porque a gente se sente culpado por saber que Deus reprova algumas coisas. Mas a gente também não serve a Deus porque nós sabemos que aquilo que Ele espera de nós exige que a gente mate o nosso próprio eu e nossa própria vontade, na verdade, e aí a gente não vai também para lá. E aí fica naquela que a gente fica meio sem identidade, sem saber para onde vai, sem saber o caminho que a gente segue, e o convite de Jesus para nós é muito claro, é tome a sua cruz e siga-me, simplesmente assim. E quando a gente decide viver para Jesus, vivermos para Cristo, a gente começa a aprender que então tem algumas ações, alguns princípios que nós não podemos perder de vista. E aqui nesse texto, nesse pedacinho que nós lemos, e semana que vem nós falaremos sobre a luz também, Jesus está usando duas metáforas que eram completamente comuns àquele povo. Ele começa então falando a respeito do sal, e o que o sal tem a ver com eles. Principalmente para essa época do Antigo Testamento, do Novo Testamento, onde Jesus estava, o sal era uma coisa muito comum. E dizem alguns escritores e históricos de que o sal era aquilo que não faltava nem a um pobre. Porque o sal não tinha apenas a função de dar sabor, de dar um tempero especial, mas o sal, para essa realidade, ele servia como a nossa geladeira nos dias de hoje. Não tem aquele almoço que você fez, não comeu tudo, você não vai jogar fora a comida, porque é a sua comida, e você guarda lá na geladeira para comer à noite, no outro dia, não é isso? Não é assim?
é essa a nossa rotina da vida. E aí a geladeira não existia naquela época, não tinha um sistema de refrigerar a comida. Então o que eles faziam basicamente é mais ou menos como os nordestinos fazem aqui no nosso país, né? Você já ouviu falar daquela carne de sol, a carne seca, né? Ela é guardada ali no sal e para você comer você precisa dessalgar aquela carne para conseguir comê-la, e é uma delícia, né? E para aquela época eles faziam isso com peixes, faziam isso com alguns legumes, que era basicamente aquilo que eles tinham para sobreviver. E o sal então era conhecido por conta de ser usado todos os dias, e principalmente porque onde Jesus estava neste momento com os discípulos era perto do conhecido Mar Morto, que até hoje é o mar com o maior nível de sal que existe, né? Uma vez um amigo do meu pai, no alto dos seus 118 quilos, foi conhecer lá o Mar Morto, e ele voltou feliz porque foi o primeiro lugar que ele boiou e não precisou fazer esforço. O sal é tanto naquele lugar que ele te mantém para cima, você não consegue afundar ali. Com muito esforço você passa um tempinho embaixo d'água, mas depois ele te joga para cima de novo. Então a região em que eles estavam era uma região de cultivo e de venda, comércio desse sal. Então o que Jesus está dizendo para eles claramente aqui, e para nós como discípulos dele também, é que se nós quisermos seguir a Jesus, nós precisamos ser como o sal que preserva os alimentos. Nós precisamos ser como o sal que preserva o mínimo que seja da imagem, da vontade e da palavra de Deus no nosso meio. A ideia é que o mundo só não está ainda tão devastado, tão caído quanto deveria estar pelo pecado natural nosso, porque existe ali um sal que vive, que habita no meio deste mundo e que, na medida que consegue, preserva ainda alguma coisa da palavra de Deus no nosso meio. Se nós somos discípulos de Jesus, de fato, de verdade, nos esforçamos, colocamos energia e intensidade em sermos assim, a ideia que Jesus espera de mim e de você é que onde quer que a gente esteja, nós sejamos influência no meio dos nossos dia a dia, preservando, ainda que seja um pouco, a palavra de Deus, os princípios de Deus e a vontade de Deus no nosso meio. Mas isso não acontece como um passe de mágica, ou então como você, de fato, jogando sal na cabeça de alguém para que isso aconteça. Preservar essa imagem de Deus e a vontade de Deus passa pelo fato de eu e você sermos aqueles que levam a palavra de Deus para os outros. Preservar na palavra significa ensinar essa palavra que nós estamos preservando. Significa discipular aqueles que estão perto da gente, ainda são, como diz o apóstolo Paulo, crianças na fé. É o fato da gente olhar as nossas crianças, os jovens, adolescentes, e entender que se nós não tivermos um esforço intencional em recebê-los, abraçá-los, andarmos perto deles, vai ser difícil preservar alguma coisa. Ninguém nasce com maturidade na fé. E convenhamos que muitas vezes nós estamos há 10, 20, 30 anos na igreja e ainda não estamos maduros para algumas coisas. Ainda tem coisinhas pequenas que interferem na nossa vida de uma maneira que a gente nem consegue mensurar direito. Preservar a palavra de Deus é mantê-la preservada em primeiro lugar no nosso coração, para que a partir de nós possamos influenciar na vida dessas pessoas também. E nós precisamos levar em consideração que o sal dentro do saleiro não serve para muita coisa, é só mais um pouco de sal. Nós, sendo sal para essa terra, juntos aqui dentro, é uma coisa maravilhosa, mas aqui dentro todos nós, espero que sejamos sal do mesmo tipo, que se preocupa em preservar da mesma forma o mesmo ensino do mesmo Deus.
Eu me lembro de uma senhora, uma amiga de infância dos meus pais, na verdade a mãe de uma amiga de infância dos meus pais, que no alto já dos seus 80 e poucos anos, tinha muitos problemas de saúde, e aí ela precisava fazer aquele sacrifício que deve ser difícil de você fazer uma comida sem sal. Os irmãos que são hipertensos ou tem alguém assim na família, sabem que muito do sofrimento é você ter que comer a comida sem sentir aquele sabor que fica gravado na nossa mente. E eu me lembro que ela chegava e pegava, sabe aquele saleirinho de mão? Que é um potinho que você vira, joga um pouquinho e tira? Ela comprava aquele saleiro que vinha com uma tampa por cima. E aí, para tentar enganar a cabeça dela, ela fechava a tampa do saleiro, fingia lá que estava jogando sal no arroz e guardava de novo. Diz ela que isso funcionava para a cabeça. Mas se você for lá e comer uma colherada daquele arroz sem sal, não tem gosto, não faz diferença, falta aquele tchan dentro da comida. E muitas vezes, irmãos, nós nos prendemos nessa nossa rotina de sermos crentes apenas quando estamos dentro da igreja. E quando a gente sai para encarar todo esse mundo que precisa desse sal, para preservar o mínimo que seja de Deus na vida deles, a gente está como um saleiro fechado, em que, numa metáfora, obviamente, Deus está lá balançando, colocando no meio de gente que precisa, colocando você no meio de pessoas que estão sofrendo, no meio de pessoas que acham que estão tendo o ápice da sua vida, fazendo o que bem entendem, e Deus está lá te chacoalhando como um saleiro no meio deles, e você está lá fechadinho, e não tem influência nenhuma, e não faz diferença nenhuma. É isso que Jesus condena neste ensino para os seus discípulos, para dizer que se o sal perder o seu sabor, literalmente não serve para mais nada. E quando nós olhamos para alguns detalhes desse texto, a gente percebe que de fato ele não servia para nada mesmo. Naquela época, obviamente, não se tinha a tecnologia que nós temos hoje para quem vai pegar o sal, vender o sal, empacotar e tudo mais. Mais ou menos a prática que eles tinham era pegar o sal do mar, colocá-los em um espaço aberto, num espaço reservado só para aquele sal, mas esse sal ficava exposto ao ar livre, não tinha um teto que cobria. E como a gente sabe, quando o vento bate, ele não leva só uma coisa só com ele. Ele leva vários e vários objetos e aqueles elementos que a gente não vê também com muita facilidade. E o que acontecia é que depois de um certo período de tempo, aquele sal que estava lá separado para ser vendido, para ser distribuído, ele de tanto tomar chuva e de tantos elementos químicos que se misturavam nele ali, ele de fato perdia o seu sabor. Literalmente ele não servia para mais nada. A metáfora de Jesus é nos comparar ao sal, mas a ideia do sal perder o sabor e principalmente perder a capacidade de preservar aqueles alimentos, faziam com que esse sal não tivesse nenhum objetivo, não servisse para nada. E quando Jesus diz que eles não serviam exceto para serem pisados, literalmente os homens daquela época faziam isso. Quando o sal já estava ali, não servia para nada, por medo de contaminar com o sal que ainda estava bom, eles pegavam aquele sal e para que ele se diluísse no meio da natureza, no meio da terra, do chão do lugar, eles de fato colocavam nas estradas, porque com a chuva, com as pisadas, com os cavalos que passavam por lá, aos poucos esse sal sumia do meio do caminho, e aí eles não tinham nem o trabalho de jogar fora, era só esperar a natureza absorver de novo, ou então aqueles que estivessem passando ali levassem para longe nas suas pegadas. Irmãos, discípulo de Jesus que não se atenta a preservar os ensinos de Jesus, que não se atenta com a responsabilidade de ser aquele que vai preservar ainda, de ser aquele que vai ser talvez na sua família, no meio dos seus amigos, no seu trabalho, o único que ainda vai ser um pouquinho de sal ali, se a gente não fizer esse esforço intencional para estar
vivendo como um sal que funciona. Literalmente, diante de Deus, a gente não serve para nada. Quando você pensa em um impostor no reino de Deus, a única função que ele tem é, no dia da volta de Jesus, ser exposto que de fato ele não era quem dizia. Por isso que Jesus diz em um outro pedaço do seu evangelho, de que nem todo aquele que olha para ele, que se volta para Deus para dizer, você é o meu Senhor, de fato vive como se ele fosse Senhor das vidas. E é por isso que esse esforço em ser um sal da terra ainda, um sal que preserva essa verdade, essa imagem de Deus no nosso meio, os princípios de Deus, os valores de Deus no nosso meio. Se nós não formos esse sal, a gente não serve para nada. Mas em contrapartida, se o nosso relacionamento com Deus for um relacionamento de um discipulado real, verdadeiro, honesto, que ainda que a gente escorregue aqui ou ali, a gente vive buscando ser esse sal. Se a gente viver de maneira intencional a nossa vida com Deus, o ser sal no meio de onde a gente está vai ser só um reflexo daquilo que a gente vive em casa. Aquilo que a gente vai transparecer no meio das pessoas, a diferença que a gente vai se mostrar no meio de um mundo que está procurando uma paz interior, é um reflexo do relacionamento que você cultiva com Deus na sua casa, da leitura bíblica que você faz, dos devocionais que você faz todos os dias, das orações, inclusive as orações que você faz por aqueles que não compartilham da mesma fé que você, mas que você sabe que estão sofrendo, que você sabe que precisam de uma ajuda, que você sabe que precisam desesperadamente encontrar a Deus. Aí sim a gente começa a ser visto como diferença. Aí sim a gente começa a ser visto como alguém que tem alguma coisinha diferente, aquele tempero a mais, aquele sabor que é diferenciado, aquela presença que se sente só por ele estar ali. Aí sim a gente começa a viver de fato apontando para o reino de Deus. Por isso, irmão, a responsabilidade que eu e você temos como discípulos de Jesus é gigante. E é por isso que nós precisamos nos derramar, nos render a Deus, para pedir, Deus, me ajuda, porque se eu for sozinho, eu vou ser um sal que não serve para nada. Mas quando nós estamos cultivando uma dependência de Deus, aí sim a gente vira um sal de verdade. A gente vira até aquele sal grosso que dá um charme no churrasco de quando a gente consegue comprar uma carne, né? Que não é sempre, mas de vez em quando Deus concede essa graça e aquele sal grosso faz uma diferença ali pra gente. Que as pessoas percebam em nós, irmãos, o reflexo do Senhor simplesmente por nós estarmos no meio delas. Aí sim, nós viveremos o que o Senhor espera de nós, que nós sejamos juntos, um saleiro aqui na Vila Guilhermina, que salga esse bairro todo, essa zona leste toda, essas ruas à nossa volta, a nossa família, os nossos vizinhos e os nossos amigos. Aí sim seremos um sal na terra em geral, mas nessa terra que a gente vive aqui. E que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos assim. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pelos seus ensinos, obrigado porque o Senhor se dedicou, Pai, enquanto esteve aqui na pessoa de Jesus, a ensinar a cada um de nós, como ainda discípulos seus, como nós devemos viver e o que o Senhor espera de nós. Então, Senhor, nos capacita, Pai, para que nós possamos viver de fato como servos do Senhor, fazendo a diferença onde nós estamos, Pai, sendo sal nessa terra, preservando o seu nome, a sua imagem, a sua grandeza, Pai, e a sua ação nas nossas vidas, através do nosso testemunho, Pai.
Cuida, Senhor, do nosso coração, não nos permita desviarmos daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Mas, pelo contrário, quando necessário, Pai, nos puxa pela orelha com o amor de um Pai, lembrando que o nosso caminho e a nossa vida é estar debaixo do Senhor em todos os momentos, Pai. Em nome de Jesus, amém.